Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Léo Santos Podcast. Nessa segunda sessão, falando um pouquinho sobre algumas experiências, alguns insights e oportunidades que eu vivi, aprendi e adquiri aí ao longo da minha trajetória. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre venda de empresas, né? Muitos colaboradores de empresas às vezes passam por um processo, tá lá trabalhando e aí escutam o anúncio do chefe falando, olha, estamos vendendo a empresa. E aí assusta todos os colaboradores, traz assim um processo de insegurança, de medo, de incertezas. E eu já vi isso com algumas empresas de mercado acontecendo esse processo. Mas eu queria explicar para vocês alguns pontos interessantes de uma venda de empresa. Uma venda de empresa, geralmente, ela acontece por alguns motivos. O primeiro motivo de uma venda de empresa acontece porque o sócio, o acionista daquele negócio, ele não tem uma sucessão. Quando ele não tem uma sucessão naquele negócio, ele não tem um filho que pode suceder, ou ele não tem uma administração formal, ou ele não tem um herdeiro que depois vai poder, mesmo que num conselho de administração, cuidar daquele bem, ele acaba tendo que obrigatoriamente vender aquele negócio para usufruir do dinheiro que aquele negócio vale. Uma outra opção também é quando a pessoa, mesmo tendo herdeiros, ele não tem sucessores para o negócio, que aí é muito difícil porque os filhos seguiram outra profissão, tiveram outros caminhos e eles não estão interessados de fato a administrar aquele negócio, nem mesmo se estiverem num conselho, num fundo de investimento, alguma coisa nesse sentido. Então, ele também se vê obrigado a vender a empresa. Uma outra hipótese é quando a empresa está em maus lençóis, às vezes tem uma dificuldade financeira, uma má administração temporária ou um desafio de mercado, um desafio mercadológico que impacta aquele negócio, e aí custos altos, margem baixa, aqueles problemas de sempre, começa a ter problemas e o empresário se vê na necessidade de vender para não quebrar. Outra hipótese é quando, de fato, há uma concorrência muito agressiva no negócio, geralmente por empresas muito maiores, predadores de mercado, que são empresas, às vezes, multinacionais, extremamente capitalizadas e que querem entrar num determinado setor estratégico e acabam tendo ali, por estratégias de entrada no mercado, preços agressivos, abrindo mão de margem, de qualidade ou de qualquer outro fator que seja, com propósito predatório, de fins mesmo de retirar o concorrente menor do mercado. Então, ele se vê ali necessitado de vender. Independente de qual seja a característica em que o empresário se esteja, né, e que ele veja a necessidade de vender, um colaborador que está dentro de uma companhia, ele não precisa ter medo de maneira geral, especialmente os colaboradores que fazem a operação existir. E por que ele não precisa ter medo, receio? Porque toda vez que existe a venda de um negócio, obrigatoriamente, e não é que é obrigatório por lei ou coisa assim, não, é por uma questão de bom senso, de cuidado, de preservação do negócio, é normal o comprador manter toda aquela estrutura durante um tempo. E por que ele vai manter? Porque aqueles colaboradores, aquela equipe é a equipe que conhece aquele negócio, que conhece os detalhes, que conhece as nuances, conhece as coisas específicas daquele business. E se elas simplesmente demitem aqueles colaboradores, eles vão perder a possibilidade de compreender os detalhes daquele negócio. Às vezes são os detalhes estratégicos que trazem o grande sucesso daquele negócio, ou as possibilidades de se ganhar dinheiro, de se monetizar, de aumentar os lucros daquele negócio. Então, um colaborador não precisa ficar assim preocupado quando a empresa em que ele trabalha está sendo vendida. Mas o colaborador também só sabe disso quando o empresário comunica. E geralmente o empresário não comunica. O empresário, ele segura essa informação até a hora que efetivamente é vendida a empresa. E aí, na hora que é vendido, existe uma comunicação, vendemos a empresa para uma empresa A, B ou C, para um fundo de investimento, alguma característica nesse sentido. E aí, nesse momento, você pode se ver preocupado, mas eu te digo assim, converse com o seu gestor, converse com o gerente, com o diretor, procure pessoas
que possam te trazer uma clareza sobre o futuro daquela companhia. Geralmente, uma venda não significa que a empresa vai quebrar, não significa que você vai ser demitido. Eu sei que causa momentos de incerteza, mas geralmente vendas de negócios são para potencializarem os negócios, para proporcionar ainda mais resultados. Às vezes aquela empresa não atingiu o sucesso que ela poderia atingir ao seu máximo porque ela não tinha os recursos necessários. E com a entrada de um investidor novo, de um acionista novo, de uma empresa que vai incorporar aquela companhia, ferramentas mais sofisticadas de administração, de governança, de gestão, de negócios serão implementadas de modo que você, colaborador, vai crescer tecnicamente ou vai conseguir aplicar integralmente o teu conhecimento, tuas habilidades, tudo aquilo que você conhece daquele business e proporcionar um crescimento. E muitas vezes o colaborador que conhece muito daquele negócio, ele pode se tornar até mesmo uma peça-chave para essa integração no processo de venda, né? Pode se tornar uma pessoa fundamental para o sucesso dessa venda. Então, você, na posição de colaborador, não precisa sentir medo, embora o frio na barriga existirá, obviamente. Mas fique calmo, tente procurar instruções de uma liderança, de uma alta liderança, para você ter tranquilidade sobre o futuro da companhia. Agora, também tem o outro lado. O acionista, a acionista que se vê nessas condições que eu mencionei, sem possibilidade de continuar seu negócio e tendo que vender. E aí, se você é este cara, essa mulher que está na liderança de uma companhia, dono de uma companhia e precisa vender o seu negócio por qualquer um dos motivos, você precisa se preparar. A primeira preparação em especial, segurar essa informação, exatamente porque ela demora e ela pode causar instabilidade nos teus negócios. Então, não divulgue isso para todo mundo, guarde as 7 chaves, é uma informação sensível, é uma informação que deve ser guardada por poucas pessoas, tá? Depois, prepare a sua organização para este objeto, para este fim. Não é rápido e fácil vender uma empresa, não é algo que você faz do dia para a noite. Então, se prepare, contrate profissionais especializados em venda de empresa, contrate bons advogados, contrate bons assessores contábeis, financeiros, tributários e organize a sua organização, a sua companhia com foco na venda, para você encontrar um potencial comprador, negociar adequadamente e ter bons benefícios após esse processo. Até mesmo essa preparação, ela causa um resultado, um impacto financeiro, não só no valor do negócio, mas também no valor que você vai colocar no teu bolso pessoa física, porque no Brasil a tributação ela é tão relevante, tão impactante em diversas categorias, que muitas vezes alguma organização contábil e tributária na companhia, na empresa, pode proporcionar um ganho tributário na pessoa física quando você receber o valor dessa venda. Então, se prepare, contrate bons profissionais para te assessorar, para você estar de fato adequado a um processo de venda e espere pelo menos algum tempo para você vender. Não coloque na sua cabeça que você vai vender sua empresa em 6 meses, porque não é assim. Leva aí de 12 meses a 60 meses para se fazer uma boa venda, para identificar um bom comprador, um comprador que realmente está interessado no teu ativo, um comprador sério que vai te pagar de acordo com as condições estabelecidas, que vai estabelecer uma relação justa e honesta com o mercado, que vai manter os seus colaboradores com as mesmas condições que você mantinha, ou até mesmo melhores. Então todo esse processo existe um árduo momento de negociação, de compartilhamento de intenções, de necessidades, de trocas, e você precisa se preparar muito bem. Não pense que você, por mais que tenha sido um empresário ou uma empresária de grande sucesso, com grandes habilidades, com um grande know-how, você vai ser a melhor pessoa para vender o seu negócio. Mesmo assim, mesmo que você tenha uma habilidade tremenda comercial, mesmo que você seja um empresário de 30, 40, 50 anos de experiência, não cometa a falha, o erro de ir sozinho negociar a venda do teu negócio, de não contar com assessores que estão olhando para o seu bem, que estão olhando para o cuidado do teu negócio, o cuidado do teu patrimônio,
Porque, caso contrário, você pode perder e muito. E perder aquilo que você construiu a vida inteira pode trazer um impacto para a sua saúde mental e física ao longo da sua trajetória final aí de descanso, de aposentadoria, né, de MBA, muito bem aposentado. Então, tome cuidado, busque bons assessores para você fazer esse processo de maneira tranquila, organizada e correta, sempre beneficiando a si mesmo, tá bom? Não economize dinheiro com assessores. Isso é uma maior burrada que existe, é muito triste. Muitos empresários, eu já vi diversos casos em que a pessoa quis economizar 200 mil reais numa assessoria e perdeu 2 milhões. Pessoas deixando de contratar advogados por 50, 60, 70, 100 mil reais e fazendo combinações, assinando contratos inadequados e depois indo para um litígio, indo para um processo porque o comprador não cumpriu o que estava combinado, entendeu? Então, para você garantir que os seus interesses estejam sendo prevalecidos e na hipótese de não ter ali o seu acordo cumprido, você tenha condições de cobrar na justiça adequadamente os seus interesses. Então, para isso, você precisa ter bons parceiros, um bom parceiro jurídico, um bom parceiro tributário, um bom parceiro contábil, um bom auditor, para que vocês possam juntos traçar uma estratégia de preparação e venda do teu negócio de maneira satisfatória, para que muitas vezes o seu legado continue perpetuando, apesar de você não estar dentro daquela organização. E depois entra uma terceira fase, que é a fase final. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Você também precisa contar com assessores especializados em administração de dinheiro, para que você possa planejar o seu futuro, planejar como investir adequadamente este dinheiro e você viver, ou viver de renda, ou viver de investimentos, ou viver até mesmo em um outro negócio, fazer um investimento, um aporte em um outro business que você entenda ser interessante ali para os teus propósitos, para as tuas convicções, para os teus valores. Mas venda de empresa é algo que é muito comum. O mercado de M&A ele é movimenta bilhões e bilhões e bilhões no mundo inteiro, especialmente no Brasil, onde há ótimos negócios, um bom potencial, apesar de hoje taxa de juros estar elevada, ainda é benéfico para companhias internacionais entrarem no Brasil com benefício de câmbio, ainda é interessante para companhias grandes fazerem aí grandes fusões ou até mesmo incorporações. Tem fundos de investimento que são focados em consolidar determinados negócios, determinados mercados. Então, compra diversas empresas pequenas e médias para formar uma grande corporação e, com isso, depois valer muito mais do que o valor unitário de cada uma daquelas empresas adquiridas. Então, existem diversas estratégias por parte do mercado sofisticado, de grandes empresas, grandes fundos de investimento, que são conhecidos como private equities ou companhias de capital aberto que têm um volume de caixa relevante para investimento, né? Então, todas essas empresas estão sempre olhando alguns negócios. Então, se você é um empresário, se você é um executivo, você talvez nunca olhou pelo potencial da venda do teu negócio, ou se você se vê em uma daquelas condições que eu mencionei no início, vale muito você estar atento, observar o mercado, ver se já existiu vendas de outros negócios concorrentes ao seu para algum potencial, para algum comprador, como é que funcionou isso, ver o que está acontecendo no mercado para você se preparar e contar com bons assessores para você ter uma venda bem sucedida, sucesso e um MBA tranquilo, que é o estar muito bem aposentado. Eu espero que esse conteúdo rápido, mas bastante acertado e direcionado para quem trabalha numa empresa e também para quem é dono de uma empresa e eventualmente passa por um processo de M&A, especificamente da venda, esteja preparado, seja colaborador, ficar tranquilo e viver em paz, ou o vendedor, o dono do negócio, para que ele não seja subtraído, para que ele não tenha impactos, para que de fato essa venda seja bem sucedida e ele aproveite aí o restante da sua vida da maneira adequada e satisfatória. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu os convido a curtir esse conteúdo, a compartilhar e seguir o nosso canal. Isso nos ajudará a chegar a mais pessoas, pessoas que gostam desse conteúdo, que possam aprender e também possam usar esse conteúdo num momento aí desafiador das suas vidas para ajustarem seus negócios, melhorarem. Meu muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.